A questão de fundo é uma questão técnica, como é óbvio. E aquilo que eu referi na minha intervenção é que todos nós, independentemente da nossa ideologia, todos nós, porque somos pessoas prudentes e pessoas cuidadosas, temos que basear as decisões finais na ciência. E como eu disse ali, mas na ciência dos nossos dias. Não é na ciência de há 60 anos. Não é na ciência que utilizou equipamentos, como eu disse, que hoje em dia teriam 100 anos, com um conhecimento que nada tem a ver com o conhecimento atual. E o que impressiona em todo este processo é a incapacidade, a inércia e o imobilismo dessas autoridades que o senhor deputado referiu, no sentido de resolver o problema. Porque nos dizem, bom, nós temos que tomar uma decisão baseada em estudos. Levamos quase 10 anos para fazer esses estudos. Foram constituídos, inclusive, 2 ou 3 grupos de trabalho, com todas as entidades relevantes que podiam dar uma opinião e que têm a ver com este assunto. Desde o Laboratório de Engenharia Civil, desde a APA, desde a ANA, desde a ANAC, desde a NAV, portanto, todas as entidades envolvidas neste processo. O grupo de trabalho o último grupo de trabalho chegou a uma conclusão. Era preciso adquirir alguns equipamentos, 12 equipamentos, o radar de banda X e o LIDAR, no sentido de fornecerem informação para podermos tomar uma decisão. Pois bem, passado um ano dessas conclusões, ainda não tinha sido lançado o concurso, porque, como disse aqui o agora famoso Dr. Frederico Pinheiro, disse aqui nesta comissão, representante do Ministério das Infraestruturas, o Governo não tinha assegurado o financiamento desse mesmo estudo, quando tinha sido instado pela própria NAV a fazê-lo. Bom, esse processo até foi ultrapassado e o concurso foi lançado. Só que o concurso foi lançado e neste momento ninguém sabe o que vai acontecer. E, portanto, vou já terminar. As coisas arrastam-se. Aquilo que devia ser uma decisão puramente técnica e científica não avança, porque há uma indecisão política no sentido de não avançar. E, como é óbvio, todos os envolvidos estão comprometidos e ninguém quer tomar uma decisão, porque a decisão política, no sentido de avançar rapidamente para a solução, ainda não aconteceu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deputado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Carvalho. Senhor Deputado, eu, logo no início, em 2015, muito obrigado, em 2015, eu tive a oportunidade de consultar um estudo feito por uma entidade europeia que estudou os constrangimentos em diversos aeroportos na Europa. E aeroportos com dificuldades. O aeroporto de Innsbruck, que tem características apenas de vento, mas do ponto de vista geográfico nada tem a ver com a Madeira, porque é um aeroporto encaixado dentro de um vale. O aeroporto de Pafos, na Grécia, que é um aeroporto insular. E o aeroporto, por exemplo, o aeroporto da Madeira e o aeroporto de Gibraltar. E esta questão do wind shear, que é o problema que afeta e que pode causar problemas gravíssimos no que diz respeito à operação aérea, foi e é um fenómeno que pode acontecer em qualquer situação, mesmo dentro dos tais limites que estão definidos. E, portanto, diria mais, em Gibraltar esse fenómeno é muito mais frequente do que na Madeira. Relembro que o aeroporto de Gibraltar tem quase menos 800 metros do que o aeroporto da Madeira. É um aeroporto que cruza uma via rodoviária. E, no entanto, os limites que apresenta são limites apenas meramente indicativos e cabe ao comandante decidir se pode ou não aterrar. No caso da Madeira, a questão fundamental prende-se com a imposição de limites obrigatórios. Situação que é única no mundo. E isto quem diz não é o Carlos Rodrigues, quem diz são as entidades que nós já ouvimos, todas as entidades envolvidas técnicas.
E depois é a questão desses limites terem sido impostos e definidos por uma tecnologia de há 60 anos, com equipamentos que hoje em dia teriam 100 anos. Não faz sentido absolutamente nenhum continuar a se insistir numa determinada situação sem recorrer à ciência que nós temos disponível hoje. A ciência dos equipamentos, a capacidade dos equipamentos e, acima de tudo, a formação, a qualidade e a capacidade dos recursos humanos. Terminou o seu tempo. tempo. Que é completamente diferente. E, portanto, o senhor deputado, se o senhor deputado pergunta se eu acredito que esta situação pode ter desenvolvimentos, eu acredito, se houver vontade política de fazer aquilo que é necessário e obrigatório fazer. Até agora, o que nós temos visto é que essa vontade tem sido muito fraquinha. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jaime Filipe. Eu vou dar 2 exemplos mundiais em que não há limites obrigatórios. O aeroporto da capital da Nicarágua obriga a que as aeronaves, até aeronaves com maior capacidade do que aquelas que aterram na Madeira, tenham que fazer uma aproximação que, pasme-se, passa a cerca de 200 metros de altitude de habitações, numa curva quase de 180 graus. O aeroporto de Lukla, no Nepal, que é aquele aeroporto que toda a gente deve conhecer, que é extremamente inclinado e que termina numa parede, até esse aeroporto não tem limites obrigatórios. Quem decide se tem condições de ir a um aeroporto a vários metros de altitude. E que tem outras implicações. E, portanto, estamos a falar de 12 aeroportos que vivem em situações limite. E nem assim os limites são obrigatórios. E, portanto, Sr. Deputado Jaime Filipe, a questão que se põe é uma absoluta falta de vontade em resolver este problema. Nós temos aqui o anterior presidente da ANAC, que por 2 vezes disse: no meu mandato não vai haver decisões. Não vai haver decisões. Eu não decido nada sobre isso. Que eu não quero ter a morte de pessoas no caso de haver um acidente. Quando toda a gente sabe que quando morreram pessoas noutros aeroportos, não foi por causa destas questões que as pessoas foram culpadas. E, portanto, isto demonstra das duas uma. Ou não havia vontade política desse decisor, nem sequer em fazer os estudos. É que podia ter havido vontade de dizer: cientificamente está aqui demonstrado que não é possível. Mas nem isso. Ou então, era um gestor que vivia numa absoluta cobardia, que não tinha então condições para continuar no seu lugar. Temos novos dirigentes na ANAC, temos novos dirigentes na NAV, continua o processo a se mover a passo de caracol. E os senhores que devem e que tomam as decisões sobre esta matéria ficam sentados à espera que não haja ventos, para que não haja problemas. O problema é que cada vez mais acontecem situações, e um aeroporto com mais movimentos, é natural que a percentagem de situações adversas aumente. E é por isso que nós instamos e exigimos que sejam tomadas decisões, que as coisas avancem. Lançaram um concurso, mas o concurso não avançou. Está parado, ninguém sabe o que é que está a acontecer. Vamos tentar perceber na próxima quinta-feira. E ainda assim, temos que demonstrar e temos que exigir que esse concurso avance de por onde der. Que, se não tem condições para continuar, que seja deitado abaixo e que se faça outro. Agora, o que não podemos continuar a viver é nesta situação e, cada vez mais, por muito que nos tentem dizer, cada vez mais parece que é uma questão de má vontade no sentido de resolver. Temos os comandantes das diferentes companhias a dizer que têm condições, temos as diferentes companhias a não perceber porque é que os seus comandantes são instados a responder por situações que acontecem. Temos uma série de situações que exigem uma resposta. Só a nave e só especialmente a ANAC é que teimam em não decidir. A decisão é cada vez mais uma decisão política e não uma decisão técnica. Deixem que as coisas aconteçam, promovam que as coisas aconteçam. E isso não está a acontecer.